Dando continuidade a esse módulo 7 de tratamento farmacológico, vamos agora falar do último degrau da Organização Mundial de Saúde, que é o terceiro degrau para opioides de alta potência ou sem dose teto. Lembrando que toda a nossa terapia farmacológica é baseada em multimodalidade. Então, no terceiro degrau, que seria para as dores de forte intensidade, nós temos analgésico, os anti-inflamatórios, os adjuvantes, que vamos falar logo adiante, num próximo momento, e os opioides fortes. Como já foi mencionado em vários momentos aqui, desde que começamos a falar de opioide, a escada analgésica. Então, lembrando de novo que a dor leve, que é aquela dor 1, 2, 3, nós temos disponíveis os analgésicos simples, como a dipirona e o paracetamol, os anti-inflamatórios, né, as COX, os adjuvantes, que vamos falar adiante. Na dor moderada, então, na dor moderada, nós temos a opção daquela dor 4, 5, 6, o uso do opioide de baixa potência, que vimos na aula anterior, como tramadol, a codeína. Ou ainda podemos utilizar no paciente oncológico com dor moderada o opioide forte em baixas doses, como a morfina até 30 mg dia ou a oxicodona até 20 mg dia. E para dor intensa, que é aquela dor 7, 8, 9, 10, além do analgésico simples, do que é o dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios e adjuvante, abrimos mão dos opioides de forte potência, ou opioides sem dose teto, como a morfina, oxicodona, buprenorfina, metadona e fentanil. E é desses opioides que a gente vai falar logo adiante. Um detalhe importante da escada analgésica da OMS é que, em casos de dor aguda, a gente desce a escada, porque são dores caracteristicamente, como nós já vimos aqui nesse curso, de forte intensidade. Então, teoricamente, se eu tenho uma dor de forte intensidade, eu preciso utilizar um opioide potente, assim como um analgésico associado, e, se for o caso, um anti-inflamatório e até mesmo um adjuvante. Se eu estou lidando com uma dor crônica, a gente sobe a escada, porque normalmente a dor ela vai progredindo, muitas vezes com doenças associadas, né, necessitando cada vez mais de aumentar dose. E lembrando aqui, já que estamos falando do terceiro degrau, que alguns artigos vêm trazendo e advogando para que o quarto degrau seja o degrau onde você sugere as medidas de intervenção para alívio da dor, bloqueios, infiltrações, radiofrequências, bombas de morfinas, neuroestimuladores, que são as práticas de minimamente invasiva para alívio da dor, né? E considero ainda alguns trabalhos também, alguns estudos, vocês vão ver o corrimão dessa escada analgésica da OMS, todo o tratamento não farmacológico, que é bem-vindo em qualquer dor, seja ela leve, moderada ou intensa, ok? Então, isso é um ponto bastante importante. Se a gente está falando, né, de um opioide forte, né, é muito importante a gente entender a concentração do fármaco no plasma e sempre mantermos o paciente dentro dessa faixa terapêutica que eu já falei quando comentei sobre os opioides fracos, né? Então, você tem uma formulação A, onde você tem um início de ação, né, com um rápido, normalmente, caracteristicamente, as drogas injetáveis, e aí você acaba superando a concentração máxima numa velocidade muito rápida, podendo expor o paciente a efeitos adversos quando ultrapassa esse pico de ação aqui tão alto.
Depois, uma formulação B, onde você mantém o quê? A formulação B é uma formulação mais adequada, onde você mantém um início de ação lentificado, sustentando mais na faixa terapêutica. E a formulação B é uma formulação alargada, mas que não chega nem à concentração mínima eficaz para controle álgico. Então, é muito importante que a gente entenda, de novo, a farmacocinética, a farmacodinâmica das drogas. O opioide forte, eu também posso administrar ele por via oral, subcutânea, endovenoso, transdérmico e através de infusão no neuroeixo através da analgesia controlada pelo paciente. Quem são os opioides fortes ou sem dose teto? A morfina, mais antiga, a oxicodona, a metadona, a fentanil e a buprenorfina. Todos opioides sem dose teto, disponíveis aqui no Brasil. Lembrando que são drogas bem antigas, onde nós temos com bastante segurança, muitos estudos, e com isso nos dá a possibilidade do uso dela, desde que saibamos, obviamente, sem maiores consequências deletérias ao paciente. Primeira, então, a mais antiga, vamos então, cronologicamente falando, é a morfina. A morfina é um opioide derivado, né, natural. Ela é absorvida na porção superior do intestino, é metabolizada no fígado, né? Tem um metabolismo de primeira passagem, age no receptor opioide Mi e no kappa, na medula. A excreção dela é renal. Nós temos a morfina de liberação rápida, que ela tem um efeito em 4 horas, né? De toda a droga. E temos também a apresentação lenta, né, de liberação cronogramada. Morfina ainda, infelizmente, é um opioide bem antigo, muito utilizado, contemos muitos estudos de segurança, no entanto, ela tem um estigma, né, uma crença em volta da morfina que causa, com um estigma que ela causa muita dependência, depressão respiratória e acelera a morte. Né? Então, muitas vezes a gente ouve, tá usando até morfina, né? Morfina é um analgésico potente que nós utilizamos para dor intensa, simples assim. Mas muitos profissionais e pacientes têm crenças acerca da morfina, com medo muito grande do vício também, muitas vezes sendo uma barreira importante no tratamento da dor. A morfina, então, temos comprimidos de 10 e 30 miligramas e de liberação rápida, né, com um intervalo de 4 horas, né, a farmacodinâmica dessa droga, e temos a de liberação lenta, né, que é de 12 em 12 horas, de 30, 60 e 100 miligramas. Tem uma morfina solução oral de 10 miligramas por ml e a ampola injetável de 10 miligramas em 1 ml ou 2 miligramas em 2 ml. Para a prescrição da morfina, a gente precisa do receituário e uma receita amarela, nível A, controlada. Seguindo aqui, nós temos depois a oxicodona, outro opioide sem dose teto. A oxicodona é 1,5 vezes mais a potência da morfina, né? Muitas vezes até consideramos 2 vezes a potência da morfina. Melhor ajuste de dose com balanço entre analgesia e eventos adversos, doses mais baixas da oxicodona com a mesma analgesia. A farmacocinética dela é bem previsível e o início é rápido de ação. Uma menor incidência de efeitos colaterais, tem menos estigma que a morfina e ela tem uma biodisponibilidade oral até 87%. A oxicodona, nós temos apenas disponível no Brasil de liberação cronogramada, onde ela tem uma dupla matriz, né, nesse comprimido de via oral, ele não pode ser macerado, triturado ou diluído, ele tem uma primeira matriz onde libera nos primeiros 40 minutos já na mucosa gástrica
40% da droga, e depois, nas próximas 12 horas, a segunda fase vai diluindo através do comprimido, no trato gastrointestinal, a segunda fase, que é a fase sustentada. Aqui só mostrando, né, a absorção bifásica da droga, então, o início dela rápido, com 33, eu falei 40% da droga liberada na primeira hora, então ela já tem um efeito analgésico na primeira hora, depois do restante a droga liberada, né, de forma estável, mantendo, assim, um nível terapêutico, uma concentração plasmática adequada. Então, temos comprimido de 10, 20, 40 miligramas, receituário simples, com 2 vias ou carbonato, via oral apenas, né? Ainda nós temos aqui, eu trago o que hoje existe para a gente tratar melhor os pacientes, é manter medicamentos de liberação cronogramada, prolongada, né, de horário prolongada, e, logicamente, respeitando a farmacocinética, a farmacodinâmica da droga, e ainda deixarmos de resgate um fármaco de liberação rápida, que no caso nós temos no Brasil apenas a morfina. Então, vamos imaginar deixar um adesivo transdérmico, caso o paciente tenha um escape de dor, né? Uma breakground de controle da dor, ele tem uma dor incidental, como mostra aqui, eu tenho um opioide de ação rápida, como a morfina, para minimizar essa dor. Ou então eu deixo uma morfina LC de 12 em 12 e uma morfina de liberação rápida para caso de dor. Ou uma oxicodona de 12 em 12 e a morfina para caso haja escape de dor. Okay? Essa é a melhor prática em termos de controle álgico. Falando em adesivo transdérmico, nós temos no Brasil hoje a buprenorfina, né? E nós temos, são adesivos transdérmicos, né? Onde temos de 5 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas, 35 miligramas, 52 miligramas e 70 miligramas. Lembrando que a buprenorfina é um opioide agonista parcial, ele não ativa 100% dos receptores, né? Então, ele ocupa apenas 5 a 10% dos receptores opioides, ele tem uma alta potência com menos efeitos adversos e menor potencial de abuso. É utilizado, é um opioide semissintético, ele é agonista parcial do receptor Mi e antagonista do receptor kappa. Por ele ser antagonista do receptor kappa, ele tem um menor potencial de abuso e menos efeitos adversos. No entanto, a potência analgésica da buprenorfina é 30 a 60 vezes mais que a morfina. Então, por esse antagonismo do receptor kappa, menor risco de depressão em relação aos outros opioides, como a morfina, metadona e fentanil. A buprenorfina, então, ela tem uma analgesia efetiva, ocupando 5 a 10% dos receptores, e atinge uma analgesia com baixa concentração plasmática. É um adesivo que nós temos, dependendo da concentração, a troca uma vez por semana ou a cada 3 dias, depende da concentração prescrita, né? Então, lembrando, os locais aqui de aplicação, paciente sempre na parte superior do tórax, anterior ou posterior, evitando flexuras, dobraduras, lesões, áreas lesionadas, e pode ser usado o de 5, de 10 e de 20 a cada 7 dias, os demais a cada 3 dias. O paciente tem um maior conforto, porém, lembrando que a liberação transdérmica, até ele chegar na sua concentração plasmática, né, em toda a circulação sistêmica, pode girar em torno de 14 até 24, 36 horas, para atingir o nível plasmático da ação total da droga, ok? Então, lembrando que
Este tipo de adesivo é extremamente confortável, né? E que também causa bastante adesão ao paciente, que ele não precisa tomar comprimido. Lembrando que nesse período onde ele está, até o início da ação, no começo da analgesia, até chegar à concentração plasmática, a necessidade de deixar um opioide de resgate para que o paciente, né, não fique sentindo dor até que realmente o medicamento chegue ao seu pico de ação. E um detalhe importante dessa droga, que particularmente eu gosto bastante, ela não há necessidade de ajuste para pacientes com comprometimento renal, hepático, e é uma droga de escolha utilizada muitas vezes em pacientes idosos dentro do guideline da Sociedade Americana de Geriatria. Nós temos apresentações que podem usar até 2 adesivos, né, por paciente, então você pode culminar nos adesivos de 5, de 10 e de 20, que tem duração de 7 dias, você pode colocar, né, 2 adesivos fazendo diversas concentrações de acordo com a necessidade do paciente. Os adesivos de 5, 10 e 20, de 7 dias de duração, apenas receituário simples carbonado, né? Dupla via. As demais concentrações mais altas precisa de receita amarela. A metadona. A metadona também é um opioide, um agonista sintético do receptor Mi e delta e antagonista dos receptores NMDA. N-metildiaspartato. Nas dores neuropáticas, é um dos opioides de primeira escolha. Ele é 2 a 3 vezes mais potente que a morfina. A metadona, ela também é um opioide, né, forte, sem dose teto, no entanto, ela tem um perfil farmacocinético muito variável, com a meia-vida do fármaco, ou seja, até ele atingir a metade, né, quando ele começa a atingir a metade do seu valor, né, ele leva em torno de 12 até 120 horas. Então, isso faz com que essa droga, nos guidelines, tenha sido recomendado para prescritores com experiência, exatamente pelo esse perfil farmacocinético da droga. Muitas vezes o paciente toma e ele ainda tem droga, então tem um poder, né, residual muito grande, expondo, às vezes, o paciente a um risco de toxicidade. A biodisponibilidade oral da metadona é de 85%, muito interessante também. Nós temos metadona por via oral e via injetável com ampolas. Então, essa meia-vida longa dela faz com que quem não tem o hábito prescritivo dessa droga, poder expor esse paciente a um grau de toxicidade, né? Então, ela é uma droga muito utilizada junto com a buprenorfina para pacientes que têm abstinência física em decorrência da interrupção abrupta de alguns opioides ou outros fármacos, como o gabapentinoide, por exemplo, na qual a gente não pode suspender, como eu já falei anteriormente. Então, ela é uma droga. Ou aquele paciente que fica muito tempo em unidade de terapia intensiva, né, entubado, utilizando analgésicos e sedativos por muito tempo, é uma droga também de escolha para tratar essa abstinência física. E até mesmo pacientes que têm dores e são usuários de drogas ilícitas, a buprenorfina e a metadona é o opioide de escolha. São comprimidos de 5 e 10 miligramas e ampola de 10 miligramas em 1 ml, um receituário amarelo e carbonado. E o último, então, e mais potente analgésico sem dose teto, que nós temos na escada analgésica disponível aqui no Brasil, é o fentanil. Tem o fentanil injetável e tem o fentanil transdérmico, muito utilizado em oncologia. Ele é 100 vezes mais potente que a morfina, né, o fentanil, e são adesivos transdérmicos com duração de 3 dias, 72 horas a sua troca, né? E com todos os cuidados dos adesivos que eu já mencionei, e quando muito utilizado na oncologia para aqueles pacientes que estão impossibilitados de ingestão de via oral. É um opioide sintético agonista Mi, 100 vezes mais potente que a morfina, excreção renal,
né? Na maioria da droga. A dose máxima recomendada é 300 microgramas, tem um risco de intoxicação devido à elevada potência, né? E deve ser evitado como primeira opção de opioide. A metadona e o fentanil são opioides de escolhas nas dores crônicas. Não se costuma, nas melhores práticas de tratamento da dor, o uso do fentanil e da metadona para dores agudas. A apresentação, então, é de 12,5, o adesivo, tem de 25, 50 e 100 microgramas a troca a cada 72 horas. E a fentanil, o citrato de fentanila, que é injetável, né, com ampolas de 2, 5 e 10 ml, de 78,5 microgramas por ml. É necessário para prescrição receituário amarelo. Aqui, a eficácia, resumidamente, né, dependendo do tipo de dor, dos opioides, né? A morfina, ela tem uma eficácia interessante para as dores viscerais, né? A oxicodona também e a metadona também. Para a dor neuropática, a morfina já tem pouca, né? Não muita eficácia, temos melhores como a metadona e a oxicodona em segundo lugar. Para as dores óssea, a oxicodona tem uma melhor eficácia comparada à morfina e à metadona. Então, são perfis de dores diferentes que a gente consegue gerenciar, assim, o opioide de melhor escolha e ajuda o prescritor a saber. Aqui é só um resumo das apresentações dos opioides fracos e opioides fortes, né? E os seus nomes comerciais. E as doses de resgate, eu chamo atenção aqui para a dose de resgate, porque a dose de resgate, ela deve estar sendo prescrita. Se deseja fazer um bom controle da dor, depois que titulamos o opioide, ou seja, achamos a dose adequada, eu mantenho essa dose de horário e ainda deixo um opioide de resgate. Esse opioide de resgate deve ter essa dose de 10% a 15% do total da dose de 24 horas do opioide, que pode ser administrada, né, de acordo com a frequência, de até 1 ou 2 horas de intervalo. Para determinar a necessidade de analgésico nas 24 horas subjacentes, avalie sempre a quantidade total de medicamento utilizado para que a gente possa, então, refazer. O que quer dizer isso? Se eu tenho um paciente que tem, por exemplo, oxicodona, 10 miligramas de 12 em 12 horas, e ele teve dor nesse intervalo, eu vou fazer a dose resgate, ok? Se ele toma por dia 20 miligramas, né, de oxicodona, e a prescrição tem 2 miligramas de morfina, que é a dose resgate. Eu preciso, para a dose resgate, algo que seja de ação rápida, e no Brasil o que nós temos de ação rápida é a morfina, ok? Então, eu vou fazer lá 2 miligramas de morfina, porque o paciente está com dor. Ok, beleza, pode ser injetável, via oral, aí não importa, vamos lá. Vamos seguir a linha do raciocínio. Então, o que acontece? Quando o prescritor for olhar esse paciente, a analgesia dele em 24 horas, ele vai olhar quantas doses de resgate esse paciente fez. E aí vai ajudar ele a fazer os ajustes finos da situação. E, às vezes, a necessidade do paciente desse resgate é num período específico. Então, ele vai ajustar e customizar, individualizando a analgesia para esse paciente. Então, eu digo aqui para quem você que é da enfermagem, as doses de resgate, elas devem existir, faz parte das melhores práticas e nós devemos administrar, quando prescrito, aos nossos pacientes. Por que eu falo isso? Né? E abro um parênteses aqui. Porque muitas vezes a gente vê que, ao invés de dar a dose de resgate, antecipam a próxima dose. E aí a gente perde a grande chance de titular adequadamente o opioide para aquele paciente. Se eu tenho um paciente que está em uso de 2 tomadas de horário, e ele utiliza 4, 5, 6 resgates durante 24 horas, é sinal que eu preciso o quê? Ajustar melhor a dose de resgate. Quando eu falo prescritor, né? Então, essa a linha de raciocínio de quem faz a dor. Então, é importante que a gente utilize a dose de resgate que está prescrita para ser utilizada para o paciente.
e é importante a gente também orientar e educar esse paciente para que assim ele o faça quando ele estiver em seu domicílio, porque muitas vezes a gente percebe que, às vezes, a gente poupa um pouco a dose de resgate, o paciente também tem medo de usar, achando que é muito fármaco, e se está prescrito, dependendo do que está prescrito, ele deve utilizar sem problema algum, ok? Então, isso é muito importante. A dose de resgate é uma ferramenta fantástica para a gente titular cada vez melhor e customizar o opioide adequadamente para o paciente e assim controlar com mais eficiência a dor do nosso paciente. Então, só lembrando aqui, né, as terapias de controle da dor, ela envolve, né, opioide, envolve os adjuvantes, que vamos falar daqui a pouco, envolve também os analgésicos simples, os anti-inflamatórios, lembrando da escada analgésica. A terapia sempre vai ser multimodal, né? Então, sempre de horário, seja ele uma dipirona, seja um anti-inflamatório, se for o caso, ou um opioide, um adjuvante. Sempre de horário. Em casos de opioide, de horário, sempre deixando também um de resgate para gerenciar melhor essa dor. Então, em princípios gerais no tratamento da dor farmacológico, a gente evitar a demora na administração, tratar a dor de acordo com as necessidades de cada paciente, prescrever doses de resgate, no caso, para essas dores incidentais, abordar outros profissionais, outros problemas, como os problemas físicos, né, psicologia, fisioterapia, né, um suporte espiritual, sempre respeitando pelo relógio, pela boca e pela escada, conforme nós já vimos, né? E o perfil terapêutico, ele deve estar como? De acordo com a comodidade posológica, então eu preciso entender a dinâmica do meu paciente, de acordo com a potência analgésica necessária para controle álgico dele, evitando e até tendo pouquíssimos efeitos adversos, que nós vamos ver adiante, né? Então, confiança e segurança do prescritor gera maior adesão e satisfação do paciente. Enfim, aqui eu deixo uma mensagem: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu aprendo muito com os meus pacientes. Cada momento de educação é uma janela de oportunidade para o meu aprendizado e crescimento profissional. Vamos aqui, né, com mais uma aula para a gente falar sobre os adjuvantes. Vamos seguindo. Até já!